Olá, falaremos agora sobre a poda neural. Poda neural, ela sempre foi muito discutida, porque é algo que foge do controle. Poda neural, ela é realizada, né, durante todas as fases da vida, porém temos aí a convicção que essa poda neural dos 2 anos e meio, ela sempre acaba sendo aquela mais marcante. As consequências delas são muito mais visuais do que as que acontecem em outras fases da vida. É muito importante todos estarmos cientes da questão que o cérebro autista ele é hiperdesenvolvido, tá? O número de comunicações, as respostas náticas, elas são gigantescas. Então, ele é um cérebro que ele está o tempo inteiro mandando informações, recebendo informações, gerindo resultados através delas. Então, ele é um cérebro muito movimentado. E qualquer movimento que é que você aprende, sempre há essa comunicação neural. É através das sinapses. E quando a gente constrói um movimento, esse sinal ele é construído como se fosse uma linha de execução, que é a comunicação entre os neurônios. Sempre que aprendemos algo novo, ele é traçado. E aí que está a chave disso. Esse traço ele é sempre reforçado quanto mais vezes você estimula ele. Então, por exemplo, vamos lá, um exemplo bem simples e fácil de apresentar. A questão do treino de futsal, futebol tradicional. Quanto mais você faz um treino de uma habilidade dentro do futebol, como de chutar, como de correr, você sempre se torna melhor quanto mais você faz isso. Se você chutou 10 vezes, você vai estar mais capacitado do que quando você chutou 2 vezes. Você sempre vai aprendendo através da repetição. Porque essa linha, ela vai sendo reforçada. E essa poda neural, ela acontece porque sempre estamos em movimento, né? E o nosso cérebro, ele também funciona da mesma forma. Algumas coisas são desligadas e outras são ligadas. Isso é algo natural e acontece todos os dias. É algo da nossa evolução. Para a gente amadurecer, o nosso crescimento ele é feito através disso. Porque quando a gente é criança, precisamos de tais funções. Quando estamos mais velhos, de tais funções. Então, isso faz parte do desenvolvimento. Então, essa poda neural, ela nada mais, nada menos é do que esse desligar para ligar outros neurônios. Ele há essa poda, ele há esse corte nessa linha sináptica. Então, o que? Aquilo que era construído, ele vem e corta. E aí precisa-se o quê? Construir um novo caminho. E aí que entra a questão da estimulação. Quanto mais estimulados estamos, essa linha que eu falei um pouco atrás, ela está sendo reforçada, reforçada e estimulada, e com isso, consequentemente, a perca ela pode ser menos pontual para essas questões, porque ela está sendo o tempo inteiro estimulada, o tempo inteiro ela está sendo em uso, então o corpo entende muitas vezes que isso é uma prioridade de uso. Porém, isso não é pontual, não é porque eu estou estimulando que ele não vai ter tal perca. As percas podem ser menos impactantes, por estar sendo estimulado sempre e sempre. Porém, não é uma regra, ok? Se você estimula, você não perde. Não, muito pelo contrário. As podas virão, porém a intensidade delas poderão ser aí reduzidas em relação a isso. E principalmente no autismo, porque 1/3 dos autistas, principalmente nessa primeira poda da faixa dos 2 anos de idade, ela é extremamente significativa e ela se torna até visível.
Tenho casos de perca de fala, dificuldade cognitiva, restrições principalmente em toda a questão social, olhar. Então todas essas características que foram também estimuladas, elas sofrem uma queda, e muitas delas realmente é extremamente visível. Isso é um ponto muito importante da gente estar destacando aqui, e deixar todo mundo ciente dessa questão dessa poda neural, que é a mais impactante na infância, né, da faixa dos 2 anos de idade, que muitas vezes é onde surge o diagnóstico, porque foi o primeiro impacto que a partir dali alguns comportamentos atípicos foram melhor identificados. Então muitos casos chegam nas clínicas nessa idade, porque lá atrás as características elas não eram tão apresentáveis, tão visíveis como estão sendo agora através dessa perca. Então é de extrema importância estarmos o tempo inteiro o quê? Prestando atenção nisso e observando todas essas mudanças. Muitas vezes os fatores externos, eles são camuflados por essa razão. Colocam a culpa, ai, porque teve uma separação, porque viu alguma coisa muito impactante e com isso foi visível uma regressão. E muitas vezes é o que a ação está no mesmo momento que a poda neural. Então não necessariamente foi aquilo que ocasionou uma perca, é realmente ao acaso de ser no mesmo tempo. Então, esse resultado dessa poda, que é algo neurológico, que é algo pessoal, muitas vezes está linkado no mesmo tempo de uma outra situação que pode ter acontecido. E não consequentemente, aquela ação ocasionou essa questão de voltar aí um tempo atrás no seu desenvolvimento. Deixando tudo mais claro, isso aí tudo realmente mais limpo. Muitas vezes acaba surgindo para mim a pergunta, eu acho importante deixarmos aqui bem apresentado, que aí, se meu filho já passou por essa primeira poda aí, que geralmente é significativa, ele não vai passar por outra, tá? Ele não vai ter mais percas? Não, não necessariamente, tá? O porquê? Nessa idade, ela é aquela que vem com o maior impacto. É a que se torna mais visível, tanto que, igual eu falei anteriormente, a maioria dos diagnósticos, eles começam a ser identificados e trabalhados nessa fase, tá? Que é o primeiro, o que se torna mais visível. Então isso não significa que não haverão outras, muito pelo contrário, durante toda a vida haverão essas podas. O que mudará a partir daí é que reduz a possibilidades de ser podas que resultarão em impactos significativos e visíveis, tá? Impactos esses que podemos utilizar o termo de regressão do processo de desenvolvimento, porque haverá o quê? Uma interrupção nesse processo e uma perca. Então nós realmente teremos uma perca de um trabalho, teremos uma perca de um processo evolutivo por causa dessa questão. E dentro da estimulação por atividade física, é um ponto-chave muito importante, por causa dessa questão que eu falei, que é o traço de memória, que sempre quando realizamos um movimento, realizamos um comportamento, estamos sempre reforçando aquela ação, até que ela se torna algo muito mais leve, é algo que nem mesmo precisa pensar para fazer ou para realizar. Então, para que seja uma memória muscular também, porque o tempo inteiro que estamos aprendendo, estamos repetindo aquele movimento e em amplos aspectos, tá? Desde as coisas que você faz na sua casa, desde as suas habilidades em pegar um copo de água, eh, sempre que você se depara com esse novo, você sempre precisa o quê? Pensar no que você vai fazer, em como você vai fazer, e até que chega no momento que você simplesmente pega o copo e levanta. Eu não estou pensando
como que eu vou pegar esse copo para levantar? Eu já sei, eu tenho isso gravado, eu tenho essa memória. Então, quanto mais eu faço esse movimento, mais o meu corpo, juntamente com o meu cérebro, consegue se capacitar para fazer isso melhor. Diferente de uma nova habilidade, como se você chega no seu serviço, um serviço novo, acabou de ser contratado. Você ainda vai o quê? Aprender aquilo que precisa ser feito, você vai pôr o seu jeitinho ali, mas tudo é novo. Tá chegando muita informação, tá? Você vai precisar pensar muito mais, o seu desgaste será muito maior, porque ali tudo ainda é vago para você. Diferente de dali 2, 3, 4 anos que você vai chegar, você vai ter todo o seu trabalho muito bem pensado, muito organizado, você sabe o que é precisa ser feito, como tem que ser feito, você está preparado para aquilo. Então é um processo natural. Então até a próxima aula.